estamos de volta a mais um podcast OAB São Vicente, aqui você tem voz. Sejam muitos bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um tema muito bacana, a gente estava até já conversando aqui com a nossa entrevistada, é um tema muito interessante, que muitas coisas eu nem imaginava que poderia ter na questão de leilão extrajudicial. Vamos falar um pouquinho das oportunidades e armadilhas pros advogados. Só que um pouquinho antes, como sempre, eu vou passar um pouquinho da nossa agenda da subseção. Na nossa agenda da subseção, mantendo o assunto de leilão, 4 de agosto a gente tem um curso de leilão, só que aí na via judicial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho da extrajudicial no curso que a gente vai ter pela ESA, 4 de agosto. Pela ESA a gente tem aquela questão da anuidade de volta, então é excelente porque você pode justamente aproveitar os benefícios que a anuidade dá para você. Então, 4 de agosto, a gente vai ter o curso, que depois nós vamos falar mais um pouquinho, então não vou dar tanta ênfase. Vou falar também do nosso tão esperado baile, o baile da advocacia, o baile de gala. 8 de agosto, na Marina Aquário. Quem já foi sabe como é bom e que não pode perder. Começamos hoje a reta final, os convites estão acabando, então assim, corre, porque já está no final e depois vai falar, eu queria ir. O convite tá R$330 e ainda dá para fazer em 3 vezes no cartão sem juros. Então dá um pulinho lá na subseção, garante o seu, que é uma noite memorável para a advocacia. É o dia de comemorar o dia do advogado. Nós vamos ter também 29 de agosto, já coloca na agenda a mulherada. 29 de agosto a gente tem o nosso projeto, que é o Júris Mulher Empreendedora. É um projeto que foi a doutora Gabriela Furtado que trouxe através da Comissão da Mulher e ela sempre elabora com muito carinho. A gente vai ter excelentes palestrantes. A doutora Ana Paula Menezes, que ela vai falar um pouquinho de marketing jurídico, estratégias eficientes para a gente, a mulherada aprender um pouquinho ali, né, na rede social, mexer, o que dá para fazer na questão de marketing. E também a Daniele Cavalcante, ela vai falar um pouquinho sobre networks e parcerias estratégicas, como ampliar o seu alcance profissional. Lembrando, esse projeto que a gente tem é voltado para a mulher, tá? Então, para você advogada, para você aprender a cuidar do seu escritório na questão de marketing, gerenciamento, é um projeto, né, da comissão da jovem advocacia, não, da mulher advogada da doutora Gabriela Furtado, excelente, 29 de agosto, no período da manhã, das 9 ao meio-dia. Também, em breve, a gente já vai começar a colocar nas nossas redes sociais. Para saber mais sobre a nossa agenda, o Instagram da OAB São Vicente, o Facebook ou o advogado inscrito em São Vicente recebe a lista de transmissão. Então, fique atento e o que tiver de bom, que você gosta, aproveita. Vai lá na nossa subseção que você sempre vai ser muito bem recebido. Agora vamos para o nosso podcast, aqui o nosso assunto super interessante que a gente vai falar na questão de leilões extrajudicial. E hoje, na bancada comigo, tenho duas Flávias, duas doutoras Flávias, excelente, tá vendo? Hoje eu tô rodeada de Flávia aqui, para vir comigo na bancada como entrevistadora, doutora Flávia Santos, nossa presidente da Comissão de Condomínio, também excelente, está sempre ativa, está sempre fazendo as coisas lá na subseção, ajudando o advogado, né? Nessa parceria conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada, queria agradecer a Grazi, né? Mais uma vez, toda a diretoria, sempre assim, me abraçando, me afagando e levantando meu ego, né, gente? Eu gosto de... Nós, advogados, a gente gosta do nosso ego afagado, né? E eu já conhecia de vista, nunca tive oportunidade de falar com a doutora Flávia, né? Mas já tive excelentes recomendações, já ouvi falar muito bem da doutora. E assim, é um tema que eu particularmente eu gosto. Porque quem trabalha com condomínio gosta de leilões, né? A gente vive nos leilões e a gente tem uma certa dificuldade mesmo com os leilões de entender a diferença dos leilões judiciais, extrajudiciais. E aí eu queria que a doutora Flávia explicasse para a gente esse interesse dela pela área dos leilões, explicasse para a gente como funcionam os leilões extrajudiciais, quem pode participar, quem
como funcionam os editais, quais são os requisitos que tem o edital de leilão extrajudicial, que eu acho que tem pelo que a doutora comentou aqui nos bastidores, tem uma grande diferença de um leilão judicial e um extrajudicial. Sim. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite da diretoria em nome da minha presidente. Obrigada, Flávia, também por participar aqui com as perguntas. Estou muito feliz e honrada de estar aqui novamente, de estar presidindo a Comissão de Leilões da OAB São Vicente. E primeiro eu queria fazer um convite, se me permite, para que todos que tenham interesse em participar das comissões, em especial a Comissão de Leilões, seja muito bem-vindo. Essa comissão ela é aberta para todos os públicos, não é específico para advogados. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre o mundo dos leilões, venha fazer parte da nossa comissão, que você vai ser muito bem-vindo. E aí, para entrar na comissão, basta, né, preencher o formulário na subseção. Preenche o formulário e já entra na comissão. E é interessante, porque a doutora Flávia está sempre lá atualizando, você vai saber bastante coisa. Sim, então já entre em contato nas redes sociais ou no WhatsApp da OAB São Vicente, né? Isso. Que aí eles conseguem te passar o formulário para você participar da nossa comissão, que vai ser muito legal a sua participação, porque esse ano a gente já está com bastante programação, né? Da nossa comissão. Então, já vou reforçar também, teremos na próxima semana, na segunda-feira, o nosso curso. Então, é pela ESA, você é advogado, estagiário ou bacharel em Direito, que tem interesse em saber mais sobre os leilões judiciais. E o mais legal é que é na prática. Então, não vai ser aquele curso de teorias, e sim um curso na prática, com o professor Georges, que ele também já veio aqui no podcast. Já, e foi excelente. Então, ele deu uma aula maravilhosa. Então, na próxima segunda-feira, teremos esse curso e o mais legal, que é pela ESA e tem a possibilidade de ter o reembolso, né? Dá para você utilizar a anuidade da OAB. Então, já esse ano temos bastante coisa na comissão, então vai ser muito bom. Então, já respondendo a sua pergunta, minha xará, eu comecei no mundo dos leilões em causa própria mesmo. Então, eu estudei há muitos anos para um concurso público, então eu achava que o concurso ia me dar uma estabilidade financeira, então sempre estudei para concurso. E aí o concurso que eu queria tinha um limite de idade, então era a minha última tentativa, não passei, então fiquei frustrada, triste, falei, poxa, agora eu vou ter que me dedicar à advocacia. Mas aí eu não estava feliz com a advocacia tradicional. E aí comecei a pensar o que eu poderia fazer de diferente. E aí conversando, né, conversei com a minha mãe, com meu esposo, eu falei assim, o que eu poderia fazer, né, na área da advocacia que iria me trazer um retorno financeiro. E aí a minha mãe comentou, poxa, você já viu falar nos leilões? Eu falei, poxa, legal isso, né? Vou procurar saber. E aí, procurando saber, vi que, assim, no meu hall de amizade, não conhecia ninguém que atuava nisso. Então, eu falei assim, poxa, então eu acho que deve ser um ramo promissor. Então, comecei a estudar, comecei a pesquisar. Então, eu pensei, vou fazer primeiro comigo. Então, antes de prestar uma assessoria, eu vou fazer o teste comigo, se realmente vale a pena ou não. Então, a primeira arrematação que eu fiz foi num leilão extrajudicial do Banco Inter. Então, eu fiz para mim, para realmente ver se valia ou não viver disso. E aí, deu muito certo, foi muito bom essa arrematação. Foi um imóvel na Aparecida, em Santos. E aí, eu tive certeza que era um ramo que eu poderia investir mais. Então, eu comecei nos leilões através de mim mesma. E aí, foi falando para a família, falando para amigos. E aí se interessaram e eu comecei a me especializar nisso. Então, hoje, o nosso escritório é específico para assessoria em leilões, tanto judiciais quanto extrajudicial, e também regularização imobiliária. Porque eu também percebi que muitos desses imóveis precisavam depois de uma regularização. Então, eu comecei a fazer justamente isso. Arremata, se precisar de alguma regularização, já continua com a assessoria. Então, eu comecei assim no mundo dos leilões. Interessante, né? Você se usar de cobaia, né?
Vou ver se dá certo. Porque eu não posso prestar uma assessoria e depois, olha, é uma furada. Não, mas geralmente o advogado, ele estuda bastante, ele vai indo, não tipo, vou lá comprar, vou arrematar para ver como é que funciona. Porque eu queria por ter um a lado prática. interessante. Porque, assim, estudar é uma coisa, a prática é totalmente diferente. Então, eu queria sentir isso, né? Então, eu falei, primeiro eu vou fazer comigo, fiz com a família, fiz com amigos, para pegar essa experiência, para pegar essa prática mesmo, para poder depois falar, olha, eu sou especialista nisso, eu vivo disso, então eu me sentia mais segura fazendo isso do que só estudar na prática e depois prestar assessoria, que também não tem nenhum problema, né? A gente sai da faculdade crua, né? Mas eu queria sentir isso. Então, o meu primeiro imóvel de leilão foi extrajudicial do Banco Inter. E estava ocupado, também consegui fazer a negociação sem precisar entrar com uma ação judicial. Então, foi tranquila a desocupação. Teve a questão de ser na frente da praia, tem a questão do imóvel de Marília. Então, tive que fazer essa regularização também. Então, foi super tranquilo. E, doutora, e quais assim, as peculiaridades do leilão extrajudicial? Porque assim, nós, advogados, a gente está acostumado com os leilões, eu principalmente, eu estou acostumado com os leilões judiciais. Então, tem lá o edital, que a gente tem que obedecer o edital. E no extrajudicial, assim, como que ele começa a surgir? A doutora falou que terceiros, assim, em particular, porque a gente também está acostumado com leilão extrajudicial de bancos, financeira, e a doutora trouxe uma informação para mim que eu desconhecia, acho que a Grazi também, né? Que o particular pode levar o seu imóvel para leilão, e como que funciona essa situação? Então, hoje a gente vai falar dos leilões extrajudiciais. Então, pode ser um leilão de instituição financeira, então, os bancos Santander, Itaú, Banco Inter, mas também o particular, ele tem a opção de utilizar um leilão extrajudicial para vender o seu próprio imóvel. Então, poucas pessoas sabem disso, porque não é tão comum a gente ver um imóvel particular indo a leilão, mas é uma estratégia que o vendedor pode utilizar. Ele pode colocar numa imobiliária tradicional e fazer uma venda tradicional, mas também pode utilizar essa estratégia de colocar num leilão, porque a gente sabe que num leilão tem muita visibilidade. Sim. Então, as pessoas, elas sabem que num leilão ela vai ter um imóvel com preço abaixo do mercado. Então, se você tem interesse em vender rápido um imóvel, você pode utilizar essa estratégia. Então, você pode procurar um leiloeiro oficial. E lá o leiloeiro faz um edital, você coloca as regras que você quer para aquela venda, para aquele imóvel. Então, basicamente, os leilões extrajudiciais, eles ocorrem ou por uma dívida de uma instituição financeira. Então, se a pessoa ela fez um financiamento imobiliário com o banco, ela vai fazer o pagamento das parcelas mensalmente. Então, se ela deixar de pagar alguma dessas parcelas, o imóvel pode ir a leilão para fazer o pagamento, para quitar aquela dívida que a pessoa tem. Então, os mais comuns são os leilões da Caixa Econômica, que hoje a facilidade do financiamento é da Caixa Econômica, mas tem do Santander, tem de diversas instituições que fazem esse tipo de leilão. Então, resumindo, existe uma dívida de um financiamento bancário. Então, para quitar essa dívida, o banco ele toma o imóvel para si, e aí existe todo um procedimento, né, de acordo com a lei de alienação fiduciária, que é a lei que garante todo esse procedimento. Então, a gente pode até falar aqui sobre o procedimento. A pessoa ficou devendo. Então, o banco ele notifica o devedor em 15 dias para fazer a purgação da mora. Então, a pessoa tem 15 dias para quitar a dívida. A pessoa não quitou a dívida. Aí vai começar o procedimento do leilão. E aí, diferente dos leilões judiciais, que existe um processo judicial, nos leilões extrajudiciais, o procedimento é feito no cartório de registro de imóveis. Então, a intimação do devedor, ele é feito pelo próprio cartório. Então, o escrevente lá do cartório, o oficial do cartório, que faz a intimação do devedor para fazer o pagamento. Não fez o pagamento em 15 dias, aí já é feito a intimação do edital do leilão. Então, o próprio devedor, ele tem o prazo para fazer o pagamento. Então, até a data do leilão, ele pode quitar a dívida. Então,
O primeiro leilão, ele acontece em 30 dias, não tendo nenhum licitante, né, nenhuma oferta, a gente vai para o segundo leilão. E aí, no segundo leilão, se não tiver também nenhum licitante, como o imóvel já foi consolidado para o próprio banco, o banco ele faz a venda direta daquele imóvel. Então, ele pode vender pelo valor que ele quiser. Que ele quiser. Então, não tem um percentual fixo. A primeira praça, tantos por cento, a segunda não é algo fixo. a primeira sim, praça, ali. sim. Os dois leilões, os dois primeiros. O primeiro é pelo valor da avaliação do imóvel. Tá, então, o valor cheio do imóvel. O valor do contrato. Tá. Então, primeiro leilão, valor do contrato. Segundo leilão, pelo valor da dívida com os encargos. Então, às vezes... Mas às vezes o valor da dívida é pequeno. maior. Não, às vezes é pequeno, é menor. Então, às vezes pode ser menor ou pode ser maior. Então, por isso que é importante você saber. Primeiro leilão, valor de avaliação. Segundo leilão, valor da dívida com os encargos. Então, existem leilões que a pessoa já pagou praticamente quase o imóvel inteiro. Então, o valor é bem menor. E aí então, essa pessoa vantajoso. Né, não conseguiu pagar porque não tinha o dinheiro e vai acabar perdendo Acaba o imóvel perdendo. dessa forma. E aí existem também leilões que a pessoa parou de pagar no primeiro ano e aí a dívida é superior enorme. até a primeira praça. Mas o legal dos leilões extrajudiciais é que se nesse primeiro leilão e no segundo leilão não tiver nenhum arrematante, como o imóvel já é do banco, ele pode vender pelo valor que ele quiser. Então, Aí ele pode teria um terceiro leilão. E aí ele estipula o valor que ele quiser. considera. Isso. E para o leilão é interessante vender para ele ter o dinheiro em mãos, né? Então, não é interessante o banco ter imóveis, né? Porque ele quer o dinheiro. Então, o legal disso é que se no primeiro e no segundo não tiver nenhuma arrematação, vai para o terceiro, que a gente fala venda direta, pelo valor que quiser. Então, diferente dos leilões judiciais, porque nos leilões judiciais é o juiz que determina o desconto que vai ter na segunda praça. Então, existem diferenças dos leilões judiciais e dos leilões extrajudiciais, que é pela lei de alienação fiduciária. Então, assim, se o banco... Porque assim, a gente tem um limite no judiciário que é 50%, né? Então, se o banco quiser vender por 20% do valor, ele pode vender. Sim. E aí, a diferença dessa dívida aí, que não vai cobrir com leilão, quem arrematar, aí a pessoa vai continuar devendo, então, pelo jeito. Então, a lei de alienação fiduciária, ela estipula o procedimento. Então, o primeiro leilão tem que ser pelo valor da avaliação e o segundo pelo valor da dívida com os encargos. Sim. Vamos supor que ninguém arrematou. No terceiro, como é do próprio banco, ele fica com todas as dívidas. Então ele assume a dívida todas daquele devedor. O devedor Isso. não fica devendo mais para ele. Exatamente. Então, por isso que até ele pode vender. O devedor vender. é excelente que vá para o terceiro. Que porque vai eliminar a dívida total que dele. alguém arremate, né? Se alguém arrematar, vai quitar a dívida. Então, para o banco, ok. Se for por um valor superior à dívida, vai até pro arrematante, pro devedor. Devedor. Essa diferença vai pro devedor. Então, para ele é bom. Agora, no terceiro, ele já não recebe mais nada. Mas ele também não fica devendo. Mas pode ser ele que tá livre da mas se o dívida. banco quiser continuar uma ação contra ele, pode continuar. Mas aí é desvantajoso, porque assim, o banco vai lá no terceiro É isso que eu tô falando. e coloca o valor que quer. E aí eu sei que o banco depois vai Ele entrar com uma quita ação me a cobrando. dívida. Ele quita a dívida do imóvel. É como nos condomínios. A doutora que é do condomínio, né? A dívida, a gente tem uma briga normalmente com vocês, os advogados de condomínio, que eles não querem quitar a dívida porque existe uma ordem de preferência nos leilões, né? Exatamente. Então, a primeira, normalmente, se não tem nenhuma ação trabalhista, não tem nenhuma ação de alimentos, depois a ordem é IPTU. Isso. E a terceira é condomínio. E, às vezes, o condomínio não aceita nada. Né? Não chega recebe, nada. não recebe receber. nada. Aí, a gente tenta falar, olha, quita a dívida para o arrematante, porque para o arrematante é vantajoso ele ter o imóvel,
porque a partir da arrematação, ele que continua fazendo o pagamento. Dali para frente você tem a garantia não, né? Mas presume-se que você vai começar a receber o condomínio. E aí a gente fala para os advogados, você pode cobrar do devedor. Então, a ação não fica para o arrematante. Porque ainda, infelizmente, não existe um entendimento consolidado de que arrematante, ele não pega o imóvel com dívida nenhuma. Isso seria o correto, né? Arrematou sem dívida de condomínio, sem dívida de IPTU. Mas, na prática, não é isso que acontece. Por isso que é importante a gente ler o edital. E tem alguns editais que falam isso, que na dívida de condomínio, ou vai ficar esse restante que não for quitar tudo, ou fica para o arrematante, ou fica ainda para o devedor. Então, nós que estamos do lado do arrematante, a gente fala para o condomínio aceita vocês cobrarem do devedor e não do arrematante. Mas, normalmente, vocês não aceitam. É lógico. Vocês falam não. É lógico. Arrematou, você... É lógico que eu vou cobrar do arrematante, porque o devedor não tem o dinheiro, devedor já tem, perdeu o único bem dele, que é o imóvel. Provavelmente, é difícil o devedor ter outros bens. É raro ter outros bens. Então, eu vou em cima do arrematante, né? O problema é que, assim, eu percebo que o pessoal está arrematando os imóveis e não procura um advogado, alguém especializado igual a doutora, e está tendo problemas na hora de arrematar. Então, tem vários que chegam lá, olha, doutora, eu arrematei os extrajudiciais, principalmente os da Caixa Econômica. Que a Caixa Econômica, de um tempo para cá, ela anda mudando os editais dela de uma tal maneira que ninguém consegue se entender. Até um tempo atrás, a Caixa Econômica falou assim, olha, da data da arrematação para trás, a responsabilidade do condomínio é meu. Agora, de uns tempos para cá, ela falou assim, não, amigão, tu arrematou, o problema é seu, vai resolver lá o problema. E aí as pessoas não estão se atendo a isso, doutora. E aí eles arrematam o apartamento, e aí quando chega lá para falar comigo da dívida de condomínio, a dívida de condomínio é maior do que o valor que ele arrematou. E aí a pergunta, a pessoa tem, assim como no judicial, no extrajudicial, o tempo de arrependimento, de cancelar, olha, eu não quero mais, eu vi que a dívida é maior, embora no edital consta lá, né, e a pessoa não se atenta a isso, que é responsabilidade do arrematante ir atrás dessas dívidas. Do condomínio, porque aí ficaria realmente ele responsável, né, no extrajudicial. Isso, a Caixa Econômica, ela praticamente de 3 em 3 meses está mudando as regras, e por isso que é importante você ter uma assessoria para estar atento a essas mudanças, porque os leilões da Caixa é diferente dos outros leilões extrajudiciais. A Caixa, ela tem algumas modalidades de leilão, que não é nem leilão, é de venda, né? Então, existe o primeiro, o segundo, a venda direta online. Então, tem procedimentos diferentes da Caixa, que a gente pode fazer um outro podcast só de leilão da Caixa. Mas o que acontece? O edital, ele precisa estar claro das responsabilidades do arrematante. Então, cada edital tem uma regra própria. Então, é importante você ler, porque se tiver lá que a partir da arrematação, ou a dívida vai ser quitada de condomínio e IPTU, então o arrematante não vai arcar com nada, ou se vai ficar alguma coisa para o arrematante. Se ficar alguma coisa para o arrematante, não tem esse direito de arrependimento. A lei, ela diz algumas causas que você pode pedir a anulação do leilão, como uma falha no edital de não ter uma informação importante. Então, se não tivesse escrito que as dívidas vão ficar de responsabilidade do arrematante, então sim, isso é uma causa que pode cancelar aquele leilão, você pode desistir. Mas geralmente está escrito quais são as responsabilidades. E aí, se ele arrematou sem consultar o advogado, não leu o edital, e olha não que dá para fazer o As causas que poderiam cancelar seria, por exemplo, uma falta de intimação do devedor. Isso é uma causa de anulação do leilão. Mas até hoje, recentemente teve uma alteração de que para fazer essa intimação teria que ser o oficial do cartório. Então tem todo o procedimento, como se fosse um oficial de justiça, que ele vai intimar a pessoa. Então existe todo esse procedimento. E hoje até o e-mail que você envia, porque quando faz o financiamento, você põe todos os seus dados lá. E aí hoje a gente utiliza o e-mail também como um endereço. Então até o envio do e-mail, que eles têm o controle se você abriu ou não o e-mail, é como uma intimação válida.
Então, por isso que é importante ler direitinho o edital, porque as causas para anular um leilão é bem restrita. Então, você falar que você não teve conhecimento e está no edital, não vai fazer a anulação do leilão, infelizmente. E tem um prazo, ou no edital do extrajudicial consta um prazo de arrependimento, ou não tem esse prazo? Porque no judicial, até a data da assinatura do juiz da carta de arrematação, você consegue desistir. Não, normalmente não tem prazo, não. Normalmente é 24 horas para você fazer o pagamento no extrajudicial e também no judicial, né? Você faz o pagamento da comissão do leiloeiro, normalmente em 24 horas, e também da arrematação. E aí, nesse período, por isso que é diferente. Nos leilões judiciais, existe o prazo de 10 dias para ter algum tipo de impugnação. Então, um terceiro interessado pode impugnar, alguma coisa assim. Nos extrajudiciais, não existe processo. Então, é já feita automaticamente a escritura pública. Então, nesse meio tempo arrematou hoje. Então, o leiloeiro entra em contato, você faz todo o pagamento e aguarda, porque vai ter o prazo no próprio edital, o prazo para fazer a assinatura da escritura pública. Então, nos leilões judiciais, não existe escritura pública. O próprio juiz, ele emite a carta de arrematação, que é um instrumento que tem força de escritura. Então, nos judiciais existe esse procedimento. Já no extra, não. Então, no extra, se a pessoa for impugnar alguma coisa assim, vai ter que esperar esse meio tempo de escritura. Primeiro a escritura, depois o registro. Então, depois que é feito tudo isso, não tem como você falar mais alguma coisa. Anular a arrematação. Se já tem escritura registrada, não tem como, só perdas e danos contra o próprio banco. Então, você tem um prazo muito pequeno. Muito pequeno. Para verificar e pedir anulação se tiver nos requisitos. Sim. E também a pessoa pode entrar com uma ação e se não tiver efeito suspensivo, e se nesse meio tempo for registrado, também perdeu. Aí você só tem o direito de pedir perdas e danos para o banco. Mas anular a arrematação, não, porque já foi registrada. E a perdas e danos se comprovar que o erro está no edital, isso, aí naqueles requisitos que você falou. Então, assim, a diferença também dos leilões judiciais e do extras é que o extra é mais rápido, normalmente, do que um processo judicial. Então, a gente depende no judicial do juiz. Então, a gente sabe que tem varas que andam um pouco mais rápido, outras não. Então, esse prazo da impugnação no judicial são 10 dias. Isso. Então, nos leilões extrajudiciais, não existe prazo de impugnação em si. Né? Mas o devedor, ele é intimado de todos os atos que acontecem, né? Até que a gente chama de consolidação no nome do banco, né? Porque para fazer esses leilões, o banco tem que colocar primeiro no nome dele, paga o imposto, né? Como se estivesse comprando de volta do devedor isso, né? E aí, me parece também que se o devedor quiser continuar com o imóvel, ele tem que pagar tudo isso de novo. Sim. Ele vai pagar praticamente 3 vezes o mesmo valor dos impostos, né? Dos impostos. Sim, e no edital, às vezes, tem esse direito de preferência. Então, também, se a pessoa deixou ir para leilão, mas se ela quiser arrematar, se tiver o direito de preferência, ela pode arrematar, mas ela vai pagar muito mais, né? Mas ela vai ter todos esses encargos que ela não pagaria se ela tivesse pago nos 15 dias, né? Para quando foi intimada. Sim, mas toda a intimação, essa é a diferença também dos leilões extrajudiciais. Todas as intimações, os procedimentos, é feito no cartório de registro de imóveis. Então, a gente, por exemplo, quando faz assessoria, a gente solicita o procedimento para ver as intimações. Então, se foi feito intimação pessoal, ou por hora certa, ou por edital, isso é importante para ver se futuramente pode causar uma anulação ou não. Mesmo sabendo que o cartório, né, tem força, né, e tudo, a gente faz esse procedimento para justamente o nosso cliente ficar resguardado de que se tiver algum tipo de processo, vai ser só para poder prolongar, né, a saída, né, do eventual ocupante do imóvel. Então... E aí, uma outra pergunta também, doutora, é que assim, no extrajudicial, às vezes o pessoal fica meio preocupado em comprar, porque assim, às vezes o imóvel está ocupado.
E aí o curso, os encargos, o trabalho é da pessoa que arrematou. Sim, normalmente funciona assim. A pessoa sabe se está ocupado ou não, porque vai aparecer no edital. E aí é interessante a pessoa, se não tiver assessoria, a pessoa ia lá no imóvel, conversar, saber quem é, né? É que depende, né? Se você compra ali próximo da cidade. Agora tem gente que arremata de muito longe, né? Sim. Aí para ir aí realmente também é interessante a assessoria. Sim, porque a gente, né, no caso a gente presta assessoria no Brasil todo. Só que a gente tem os advogados correspondentes. Então a gente pede para o advogado ir lá tentar conversar para saber, né? E aí a gente sabe, tá ocupado pelo inquilino ou não, realmente era o proprietário. Ele se dispõe a sair, só precisa de uns dias. Isso. Não, ele vai dar dor de cabeça, né? A gente sente isso. Por quê? Porque é responsabilidade do arrematante fazer essa desocupação. Então, se a pessoa que está ocupando, ela não sair amigavelmente, o próprio arrematante ele tem que saber que vai ter custas para contratar um advogado para fazer essa desocupação. E que pode demorar um tempo, Isso. Tem todo esse período, né? Então, e também aí a responsabilidade do condomínio IPTU já passa a ser dele. Exatamente. Então, tem tudo isso então que é ele tem que importante ter uma assessoria para explicar essa diferença. Nos leilões judiciais, como já existe um processo, não precisa, né, ingressar com nenhum outro processo. Na própria execução, a gente já pede para o juiz o mandado de emissão na posse e acompanha o oficial de justiça. Sim. Então, nesse lado, é positivo você já arrematar o imóvel judicial por isso. Por outro lado, nos leilões extrajudiciais, se o morador não sair, né, a gente envia a notificação extrajudicial, a gente vai pessoalmente, dá um prazo razoável, tenta entender a situação. Já teve casos da gente pagar para fazer um carreto, explicar, né? Olha, é melhor pagar um carreto do que uma ação. Esperar mais tempo. Então, a gente mostra para a pessoa também, para o morador, que se ele ficar ali, ele também teria que pagar um valor como se fosse um aluguel, que a gente fala que é a taxa de ocupação, porque a pessoa está morando indevidamente no imóvel que não é dela. Então, ela teria que pagar esse aluguel para o novo proprietário. Além disso, a gente fala, se a gente entrar com uma ação, você vai ter que pagar os honorários de sucumbência, você vai ter que pagar custas. Então, a gente mostra que ela vai ter um prejuízo se ela não colaborar. E também mostra para o nosso cliente que é muito melhor ele sair amigavelmente pelo prazo, mesmo tendo que arcar com alguma coisa. Nem que tenha que pagar o carreto, nem que tenha que ficar mais um mês. Vai sair mais barato. Sai mais barato. Com tempo mais rápido. Porque, infelizmente, entrar com uma ação judicial, dependendo da vara, a gente sabe que demora mais um pouco. E, normalmente, a responsabilidade do arrematante é a partir da data da arrematação. Então, se arrematou hoje, o próximo pagamento de condomínio e IPTU já é do arrematante. Então, cada mês que passa, o imóvel está ocupado, ele tem essa obrigação de fazer o pagamento. Já fica ali obrigado a isso. E vai depender também do juiz, porque tem juiz que entendem que é só a partir do registro e alguns entendem que é a partir da emissão na posse. Então, por isso que é importante o advogado para argumentar, mostrar o interesse do cliente, dizendo, olha, ele registrou só depois de tantos meses o imóvel. Só conseguiu entrar no imóvel depois de tantos meses. Então, dependendo do juiz, ele entende que pode fazer o pagamento das custas de condomínio IPTU a partir do registro da arrematação e também da emissão na posse. Mas não temos um entendimento consolidado ainda nesse sentido. Então, vale o que está no edital, que normalmente a partir da arrematação é responsabilidade do arrematante. Então, o correto é verificar IPTU, verificar condomínio, ver quem está morando no imóvel, toda essa questão. E aí, por isso, é onde entra a gente, né? Por isso que eu falo para todos os clientes que não são advogados, que queiram arrematar um imóvel, tanto judicial ou extrajudicial, para não ter surpresa, contrate um advogado especializado na área, né? E assim, e para nós, colegas, que não trabalham com leilão extrajudicial, aí chegou lá para mim um devedor lá no meu escritório, doutor, olha, estou perdendo meu apartamento porque eu não paguei a dívida. O que dá para ser feito? A doutora, na qualidade de advogada, qual é a primeira coisa assim, que nós, advogados, temos que analisar ou verificar para tentar
ajudar o cliente? Quando chega lá uma pessoa lá, um devedor, olha, doutora, eu sou devedor e o meu imóvel está indo para leilão. Qual é a primeira coisa que nós, advogados, temos que verificar para tentar uma defesa em favor do devedor? Então, a gente precisa primeiro saber se é um leilão judicial ou extrajudicial. Se for um leilão extrajudicial, a gente precisa ver o valor atual da dívida e tentar fazer um refinanciamento daquilo. Porque nos imóveis de leilão extrajudicial, o imóvel ainda não é dele, porque ele só passa a ser o proprietário após a quitação. Então, ele é um mero possuidor. Então, hoje, a lei de alienação fiduciária, ela vem para auxiliar os bancos justamente por isso. Se não pagou 1 mês, 2 meses, o banco vai cobrar e se você não pagar, infelizmente, vai perder o imóvel para quitar aquela dívida. Então, é importante ele saber disso, né? E fazer, se ele quer continuar com o imóvel mesmo, fazer uma renegociação desse financiamento. Agora, se for um leilão judicial, é importante nós, advogados, ler completamente o processo. O edital. O processo inteiro, porque a gente sempre consegue achar algum errinho aí. Ali no meio. Então, é uma questão técnica. Então, o advogado, ele precisa ser técnico e analisar o processo para ver se os procedimentos foram feitos corretamente. E quais são esses procedimentos? Então, a gente sabe que um leilão, ele está numa fase do processo de execução. Então, a gente vai ler o processo de execução. Então, foi feita a intimação? A pessoa, ela era casada? Então, o cônjuge foi também intimado disso? Foi feita uma penhora. A penhora também foi feita essa intimação? Foi feita a avaliação correta? Então, tudo isso é o advogado que ele vai ler, vai ver se realmente está todo correto, todo o procedimento. Se algum desses procedimentos de intimação, ou faleceu alguém no meio do caminho, o herdeiro, o espólio, ou o inventariante foi intimado? Porque tem isso, né? Se existe inventário, o próprio inventariante pode ser intimado porque ele representa o espólio. Mas se não tiver inventário, são todos os herdeiros que precisam ser intimados. Se não tiver um ali, pode causar uma nulidade. Então, tudo isso é técnico e o advogado, ele precisa ver isso para auxiliar o cliente que está mesmo devendo, né? Ele vendo essa possibilidade de pedir essa nulidade, ele tem um tempo para o cliente conseguir um dinheiro, alguma coisa, e tentar fazer um acordo também. Porque a gente sabe, dívida de condomínio e IPTU, o imóvel ele vai ser levado a leilão para quitar essas dívidas. O próprio imóvel, né? Ele é levado a leilão para isso. Então, mas aí isso que você falou é na questão judicial. Isso. No extra, você não tem tanto tempo. Não tem. O devedor chegou lá e já acabou o prazo dos 15 dias para ele pagar. Então, ele já está ali no limite. É tentar negociar mesmo a dívida. Tentar negociar. Porque o procedimento dos Tirando o leilões fato dele foi extrajudiciais... intimado, tá tudo certinho, não tem nulidade, ele não tem muito o que fazer, né? Eu consegui recentemente uma suspensão de um leilão extrajudicial, se não me falha a memória, Banco Bradesco, não é Caixa Econômica. E aí eu estou discutindo os juros aplicados, porque os juros do contrato tá e os juros aplicados para a pessoa pagar está sendo outro. E aí eu ingressei com uma ação de revisão de contratual e pedi o efeito suspensivo, né, do leilão. E assim, o negócio é muito rápido mesmo, né? É uma velocidade assim absurda. A minha sorte é que não teve arrematação, porque o juiz de primeira instância não me deu, nem eu depositando todo o valor. E eu fiz o rapaz depositar o valor da dívida, que a gente entendia que era correto. O juiz não me deu a suspensão do leilão, eu fui conseguir no tribunal. Mas mesmo assim, eu já falei para o meu cliente que ele corre um sério risco de perder. Porque realmente está se devendo e corre o risco de falar assim, não, o juros está correto, os valores estão corretos, e a pessoa perder. Porque assim, é muito rápido. Para retomar o imóvel, antigamente eles tinham uma morosidade. Agora, como eles têm uma lei própria, é uma velocidade de... E o cartório também é bem mais rápido para intimar tudo, né? Então, mas nesse caso, se tivesse um efeito suspensivo, aí o leilão ia ser suspenso até essa decisão final.
mas só conseguiu o efeito suspensivo no tribunal, foi isso? Só no tribunal. Então, na primeira instância eu não consegui. Porque é só para rever os juros em si, né? Exatamente. Mas como fez o depósito, então não teria prejuízo em si para o banco, né? Que foi o que eu aleguei, que o valor que o depositado. banco dizia que estava devendo já estava garantido lá. Então, eu pedi a suspensão, o juiz não me deu a suspensão. E assim, a pessoa pegou 100 mil reais e está pagando 400 mil reais de empréstimo e deu o imóvel como garantia. Só que ele não se ateve, na hora do desespero, a pessoa fica desesperada, põe o imóvel como garantia e não se atém a todas as cláusulas de juros, de seguro que é embutido. E chega uma hora que fica impagável, realmente não consegue pagar. E perde muito rápido, porque eu acho que nem as pessoas, devedor, têm a noção que vai perder o imóvel, a velocidade que é. É muito rápido. O procedimento dos leilões extrajudiciais, eles, assim, 60 dias já consegue fazer, porque intimou 15 dias. Primeiro leilão, 30 dias. Segundo leilão, já é sequência. É bater com a sorte de não ter arrematante. Isso, para você ter mais tempo. Aí, se não tiver arrematação, aí como o imóvel já é do banco, o banco pode esperar para fazer outro leilão ou não, mas realmente o procedimento é rápido. E as causas para o devedor tentar negociar seria essa questão das intimações, de ter alguma nulidade. Mas eu nunca peguei um caso de ter que rever essa questão dos juros, alguma coisa assim. Nunca peguei um caso assim que o juiz, ele converteu e anulou o leilão. Então, eu já só... É interessante também se atentar nisso, né? Na cobrança ali de juros, o que tem. Porque às vezes você pode pegar ali, nesse lado, Sim, é né? que eu nunca vi realmente o juiz ou o tribunal conceder e anular o leilão por conta disso. Agora, de intimação, sim. Intimação, se realmente o procedimento não foi feito correto, que também é difícil, porque a gente sabe que os cartórios, eles são rígidos também, fazem todo o procedimento, O procedimento eles sempre fazem correto, né? Você tem que se pegar em outras falhas, porque geralmente não tem o que se não tem o que discutir, é muito difícil, não tem. Ele já sabe como é que já sabe como funciona. É mais fácil pegar a nulidade num processo judicial do que no leilão extrajudicial. No extra. Então, agora eu vou só parar um pouquinho aqui da nossa conversa para dar uma lidinha aqui no chat, tá? Doutora Maristela Carfer, a nossa secretária-geral. Boa noite a essas mulheres maravilhosas. Boa noite, Mari. Rogério Simões de Araújo, também advogado, diz boa noite. Doutor Marcos Faria, que é o nosso presidente de Direito de Família, também dando boa noite a todas nós. Genilson Santos, também boa noite. Orban, acho que tem alguém aqui, né, que já falou, olha, assiste lá, também dando boa noite. O Genilson, ele pôs uma pergunta aqui que a gente já respondeu, Genilson, que ele falou assim, vale a pena contratar um advogado antes de participar do leilão ou só depois da arrematação? Então, é o que a gente já falou, Genilson, antes. Procura advogado antes para que ele possa te orientar, ver essas questões de dívida, da desocupação do imóvel. Então, sempre procure, né? É o adesivo do carro, mas é isso. Procure um advogado, sempre. Mariana Nunes também está sempre lá na subseção com a gente, dando boa noite. Aí o Genilson colocou outra pergunta aqui, vamos ver. Quais sinais indicam que um leilão extrajudicial é uma boa oportunidade de negócio? Então, quais os sinais para você ver e falar assim, não, esse leilão extrajudicial é excelente? Primeiro são os descontos. Os leilões extrajudiciais, eles podem ter descontos maiores do que os leilões judiciais, por conta dos leilões judiciais depender da decisão do juiz que vai dar o desconto ou não. Então, nos leilões extrajudiciais, a gente pode ter descontos muito bons. Tem da Caixa Econômica até de 90% de desconto. Então, eu acho que isso é uma possibilidade para quem quer começar, ver os leilões extrajudiciais pelo valor. E aí também saber a localização, saber o valor de condomínio, o valor de IPTU, fazer sempre uma planilha para você saber quais são os gastos e o investimento que você vai ter naquele imóvel. Então, se eu fosse dar uma dica para quem quer começar, comece pelos leilões extrajudiciais, porque como não existe um processo, então a gente sabe que
acontece um pouco mais rápido do que nos leilões judiciais. Mas aí fica muito atento ao edital. Sempre. Porque vai se depender muito ali do edital, depois não consegue cancelar e aí lá vem. E o extrajudicial tem a vantagem que são 3 praças, né? O judicial são só 2. Praticamente. Então a doutora sim. falou que o banco vende até por valor que eles entender que é devido, então menos de 50%. Vale a pena a terceira praça. Exatamente. É que você fica naquela, pode arrematar na primeira, pode Um arrematar imóvel, na de 400, segunda. um imóvel de 400 mil tu compra por 100 mil reais. É um negócio, né? Um bom Mas negócio. olha, os leilões eles estão concorridos. E às vezes a gente tem essa mentalidade, vamos esperar a segunda praça, porque é mais e barato. aí já bate na primeira. Já ultrapassou a primeira. Então, se você tivesse arrematado pela primeira praça, poderia ter sido um melhor negócio. O ideal é ver se a primeira praça já está vantajoso. Isso. Então, E por aí isso, você pensa se você vai arriscar guardar a segunda, guardar ou não. Então você já sabe que você tem aquela, né, questão de que posso não levar, posso nem chegar a ter a oportunidade, porque já arremataram na primeira. por isso que é importante a assessoria, porque a assessoria ela vai fazer essa avaliação com o parceiro corretor para saber se aquele imóvel ele foi avaliado corretamente ou se ele já está defasado. Porque, por exemplo, nos leilões judiciais, eles fazem a avaliação do imóvel e depois de muito tempo vai ter o leilão. Exatamente. Aí já não é aquele valor. Então, vale a pena você já arrematar na primeira. Diferente dos leilões extrajudiciais, porque o primeiro leilão é pelo valor do contrato. Então, normalmente é pelo valor real de mercado daquele imóvel. Mas às vezes, dependendo do período que já está pagando, muitos já anos. não é mais aquele valor do contrato. Exato. Um financiamento que eu comprei há 10 anos atrás não é o mesmo valor. Isso. Então tem que ver essa É questão importante também. tudo isso antes do leilão. Então, por isso que é importante essa análise toda antes do leilão, para você já saber se vai na primeira, se vai na segunda, se na primeira aceita o parcelamento. Nos leilões de banco, de instituição financeira, alguns aceitam até financiamento. Então, Você arremata e financia. exatamente, pelo próprio banco. Então, a lei, né, ela fala 25% à vista e o restante financiado. Aí depende de cada instituição financeira. Cada um vai ter a sua regra. Os leilões da Caixa, tem alguns que é só 5% de entrada. E financia 95%. Então, para quem tem dinheiro para investir, é um excelente negócio. Excelente né? negócio, os leilões extrajudiciais. Aí, ó, continuando aqui na Orban, tá? A Orban fala aqui também, ó. No leilão particular, a grande dificuldade que temos na administração de condomínio é verificar a veracidade do documento apresentado. Qual canal que podemos usar para validar o documento da arrematação? Se tem algum específico? Então, na arrematação dos leilões extrajudiciais, é feito a assinatura, alguns de forma digital, outros no próprio cartório, né? Então, você consegue analisar se aquela assinatura é verdadeira ou não. E aí, no documento do auto de arrematação, ali vai ter os dados do leiloeiro, da instituição financeira, do arrematante. Então, mas é um aí entrar documento... em contato com o próprio leiloeiro. Isso, é um documento que o leiloeiro que emite. Então, a administração pode entrar em contato com esse leiloeiro que vai estar escrito lá no auto de arrematação e confirmar se é verdadeiro ou não esse documento. Mas o registro também não demora, né, doutora? O registro da arrematação não demora, né? Então, é mais fácil pedir uma CRI atualizada, a pessoa apresenta uma CRI com a arrematação registrada, né? Sim, isso é possível. Então, aí tem uma outra aqui. Elcio Godoy. Tem advogado que cobra o antigo proprietário, mesmo quando o edital está colocando que o arrematante é responsável, causando mais prejuízos ao condomínio. Então, é importante ter o advogado para analisar isso. Não, o que ele está falando é que tem um advogado que acaba cobrando, né? Do devedor e também do arrematante, dos dois. É o isso? edital está colocando que o arrematante não cobra do devedor, né, o antigo proprietário, mesmo com o edital falando que é do arrematante. Então, é porque o advogado do arrematante, ele vai falar isso mesmo, para cobrar do devedor antigo. E aí, o condomínio, ele vai falar, não, quem tem que pagar a dívida é o arrematante, porque ele adquire o imóvel conforme ele está. Então, se tiver dívida, vai ficar uma discussão jurídica. Então, vamos lá, né? Elcio. Depende do lado que você está. Porque se você está advogando para o arrematante,
você vai a favor do arrematante. Então, essa pergunta sua, né, essa sua questão, não é nem pergunta, é uma afirmação, vai depender de quem você é o advogado. Se eu sou advogada do condomínio, eu vou ser uma coisa. Se eu sou advogada do arrematante, ou se eu sou do devedor, então, assim, eu tenho vários posicionamentos. Isso que é o nosso bom da nossa flexibilidade. A gente mais tem ou menos, né, Grazi? A gente tem que ver o que está no edital. Sim, se o mas edital, você vai se o edital defender o seu diz, cliente. se o edital diz que é do arrematante, não tem por que o condomínio cobrar do antigo devedor. Do antigo, mesmo porque a gente sabe que não então, vai mas ter. é que, às vezes, o edital, ele tá em desconformidade com a lei. Porque o Código de Processo Civil, Diz que 908, e o 130 do CTN, fala que subroga, o valor da arrematação, ele se subroga. Então, assim, não ficaria nada para o arrematante. Então, a lei fala uma coisa, mas o edital pode falar outra. Pode falar outra. Por isso que existe discussão. E aí vai o entendimento do juiz. Ele vai o quê? No que está no edital? O edital é a lei? Ou não? Eu vou pelo O edital Código de prevalece Processo a lei Civil ou o CTN? Então, por isso que sempre vai caber uma discussão. Enquanto a gente não tiver ainda um entendimento assim, ó, o leilão vai acontecer assim, não vai ficar nada para o arrematante. Aí o Brasil inteiro for fazer isso, então vai ser ótimo. Agora, enquanto continuar assim, cada um pensando de uma forma, a gente vai ter discussão jurídica. A gente tem Se vários o que editais. vale é o edital ou se o que vale a Todo lei. mundo se apega no edital. No caso, eu vou pelo meu cliente. Então, o que for beneficiar o meu cliente, eu Você vou vai. utilizar isso. Eu vou por quem tem dinheiro. Quem é que tem dinheiro? Arrematante? Então vamos em cima do arrematante. É. Porque você... não, mas aí Você tá do pelo seu condomínio. cliente. O seu cliente é o condomínio. Então, você tá indo pelo condomínio. Exatamente. Eu vou cobrar de quem eu acho que eu tenho mais chance de receber. Então, você tá indo pelo condomínio. É que- É o que a gente falou. Ou você vai pelo devedor, ou você vai pelo arrematante. A mesma coisa agora. Eu tenho um processo que participou teve uma arrematação. O juiz falou assim, olha, todo o dinheiro vai tudo para a prefeitura. Eu falei, não. E os meus honorários? Meus honorários têm preferência na prefeitura. São verba alimentar. O juiz falou, não, manda tudo para a prefeitura. Aí eu agravei, tá suspenso. E eu espero que lá no tribunal eles entendam que eu trabalhei 10 anos, né? E não vai receber nada. E não vou receber nada. 10 anos, a prefeitura ficou lá sentadinha, só esperando eu trabalhar por ela. Isso dá ódio. Não Não, posso e a falar prefeitura isso, gente, ainda mas cobra- dá ódio, porque não fazem nada e levam Não, o a dinheiro. prefeitura fica lá inerte, sem fazer nada, absolutamente nada. Eu trabalhei Esperando. 10 anos, aí vem o juiz e fala assim, não, aí vai tudo pra prefeitura. Eu falei, Então, e aí, por quê? Porque tem que intimar a prefeitura para ela se manifestar no processo. Se não tiver essa intimação da prefeitura, pode causar uma nulidade. Também. Então, a prefeitura não entrou com execução e aí quer cobrar os 20 últimos Não, anos. mas aqui o que tem, ela entra com a execução, entra e não dá andamento, tá Não lá dá, fica lá, parado, 20 entendeu? anos. Aí o condomínio corre atrás. Trabalha, né? E Tem paga pra despesa, ele. tem despesa pra movimentar o processo, a prefeitura lá paradinha, bonitinha. Agora eu vou receber todo o teu trabalho de 10 anos. Pensa numa mulher brava. É verdade, É. porque a prefeitura, ela tem legitimidade também para pôr para leilão, põe para leilão. Todo mundo agora recebeu a cartinha, né? Se você não pagar, vai para leilão, né? Um monte de gente Eu nunca vi recebeu. Gente, sinceramente, eu nunca Não, mas vi. eles não ameaçaram? Ameaça, mas eu nunca vi. Não, cadê? Eles também têm a legitimidade para fazer, mas eles esperam o condomínio. É. Mas, doutora, tenta ver se dá para pedir só os 5 últimos anos da prefeitura. Ah, mas eu pedi, na verdade... Os seus honorários têm preferência, porque é alimentar. Eu pedi até que a prefeitura juntasse as execuções fiscais. Falei, mas sabe se tem execução fiscal em andamento? Porque senão, prescrição Não pode intercorrente, cobrar. não pode cobrar. Não, o juiz não, a prefeitura falou que deve ser... Não, e detalhe, a prefeitura falou assim, olha, deve 170 mil reais. Só que eu fui lá no refis do prefeito lá, é 80. Eu falei, não, mas com desconto aqui é 80 mil, então eu quero pagar 80. Eu quero com desconto. Eu quero com desconto, é pagamento à vista, o juiz não. E, ó, pra gente entrar na prefeitura, a gente tem Ixi. muita coisa. Tem que Eu fazer tô com outro podcast só pra falar da prefeitura. Não, eu tô com um que a gente foi ver o refis, aí tá cobrando um IPTU de 2003 e 2006. Eu fui ver o processo, os dois estão arquivados já. Estão arquivados os processos. Eu falei, mas como é que... Aí manda, não, o juiz tem que dar a quitação. Eu falei, mas vocês arquivaram os processos, não tá aqui extinto os processos, não tá nem... Não é arquivado. Tá extinto, Tá extinto. E aí agora eles querem que Receber. entre com ação
para que o juiz sentencie que não deve. Gente, que é isso? Olha o trabalho. Nossa. Então, assim, se a gente for falar de prefeitura, ixi, a gente vai ter que aqui descascar muito. É muito difícil. É verdade. Voltando só aqui um pouquinho às perguntas, a Urban, a Cristina Ana, falou muito obrigado, perfeito esclarecimento da resposta. O Genilson hoje encheu a gente de pergunta, mas a gente respondeu tudo até sem ler, porque aí ele também já perguntou o tempo médio, né, da arrematação e da posse efetiva, aí você já também passou essa questão. E aí, quem mais? O Elcio, mas não deve seguir o edital, ele tá falando. Aí ele pôs, boa, doutora, quem tem dinheiro. A gente segue quem tem dinheiro, isso é verdade. Mas esse é um problema, a prefeitura não faz nada, totalmente inerte. Então, o Elcio está concordando com a gente, é isso aí. Mas a gente vai pelo lado de quem tem dinheiro. Aí entra na questão que a doutora Flávia falou, né? Tem o entendimento que tem que seguir o edital, mas tem o entendimento que segue-se a lei, né? O CPC, o CTN, então ainda não é pacífico, né? Então, essa questão aqui, se perguntou se tem que seguir o edital, depende, né? Sim, tudo depende no direito, né? O direito é complicado. Depende de quem a gente está advogando, Depende de né? quem a gente está advogando, então a gente vai buscar soluções para o nosso cliente. Exatamente. Por isso que é importante a gente ser especializado em uma área. Porque assim como o condominial, tem as suas características, né? A doutora sempre vai ver o melhor por condomínio. Eu sempre vou ver para o arrematante. E aí não tem fim, né? Os entendimentos. E aí assim a gente vai conseguindo os processos, vai se especializando, né? E o advogado, agora eu vou fazer a pergunta pro advogado. Eu vi que tem bastante administração, mas eu vou para o advogado. O advogado que quer fazer essa consultoria no extrajudicial, como é que ele cobra os honorários dele? Ele vai se basear como? Normalmente, O que a tabela até fala? Como é que funciona? Não existe na nossa tabela da OAB que a gente segue, não existe falando algo específico de leilão. Então, a prática, a gente cobra uma porcentagem sobre o valor da arrematação. E hoje, essa porcentagem é em torno de 5% a 10% do valor da arrematação. Então, a gente divide a nossa assessoria em 3 etapas. Na etapa pré-leilão, que é fazendo toda essa análise, a propriamente do leilão e o pós-leilão. Então, o cliente, ele pode arrematar, né, com você, ou ele já pode ter arrematado e te contratar em alguma dessas etapas. Então, vai depender se o cliente ele quer uma assessoria completa ou se ele já arrematou sozinho e depois precisa de um advogado. E aí, se ele pega o pré, né? Você vai analisar tudo aquilo e você vai falar, não vale a pena, vai ser difícil ele sair, porque você vai pôr o risco para ele e ele que vai falar. Como é que se cobra honorários nisso? Sim. Também é a porcentagem? Sim, é uma porcentagem ou um valor fixo só para essa parte do... A Síria aqui reclamando. Ou você pode cobrar um valor fixo só para fazer essa análise documental, porque você já tem esse trabalho intelectual de dar um sinal positivo ou negativo para o cliente. E às vezes até a diligência que você tem que fazer, como você falou no começo, tem os advogados, né, os correspondentes que acaba tendo que ir no imóvel. Exato. Então, o advogado ele pode cobrar ou uma porcentagem ou um valor fixo para fazer só essa pré-análise do edital, das documentações. E aí, normalmente eu costumo cobrar esse valor e no final abater do valor da arrematação. Então, se ele arrematar, ok. Se ele não arrematar, ficou pelo trabalho desenvolvido intelectual ali. E dependendo do cliente, a gente, né, normalmente o cliente ele quer arrematar várias vezes, né? Então a gente já sabe qual é o perfil dele. Então, dependendo do valor do imóvel, então tem essa flexibilidade. Mas normalmente a gente cobra um valor no início, que pode ser abatido ou não do valor final, ou um valor porcentagem, né? E o advogado que ele se especializa na questão de leilão extrajudicial, e aí eu já estou falando o nicho, né? Igual o corretor, porque o corretor ele já tem aquela cartela de cliente, e esse imóvel é a cara do fulano. Então, o advogado também pode, se especializando, montar aquela cartela de cliente, que justamente o que você acabou de falar, né? A questão de que quer arrematar mais, você começa nisso e vai nos outros. Então, você já vê lá no edital e você começa a procurar no edital, né? Isso. Esse aqui é a cara da Flávia. Flávia tem um imóvel para você, entendeu? E assim vai indo, Isso. né?
nessa Normalmente o questão. cliente, ele começa... Também já é um outro nicho para o advogado. Sim. Ele já vai, procura e já oferece para o cara já fechar e arrematar. Sim. Que é o que acontece, É o que né? acontece. Geralmente. Eu não faço leilão extrajudicial, não é? Mas eu tenho alguns clientes que já ficam esperando, e aí eu vejo, esse aqui é a cara de fulano. Olha, tem aqui um leilão, te interessa? Ai, me interessa. E a gente faz assessoria desse leilão, né? E o extrajudicial deve ser da mesma forma, né? Porque tem bastante gente que compra extrajudicial. E compra mais extrajudicial do que o judicial. Pela velocidade. Pela velocidade, porque, em tese, você não precisa de um advogado para analisar processo. Então, assim, as pessoas, elas acham que é mais fácil o extrajudicial, porque não existe processo. Mas não é. Só que não é assim. Precisa ler todo o edital antes. E se precisar da desocupação, vai precisar de um advogado. Que também vai cobrar uma porcentagem. Né? Eu acho que no extra é mais importante o advogado, porque qualquer coisa ali no edital, qualquer erro... Acabou. O prazo é muito curto para ir atrás, né? Mas as pessoas que não são, né, advogados, elas têm essa falsa impressão. E é justamente ao contrário. É onde você processo. mais precisa da assessoria do advogado. Exatamente. Porque o judicial, você tem aquele momento de arrependimento, de devolver o dinheiro, né? No extrajudicial, não. Porque depois que registrou a arrematação, acabou, ó. Tu não leu o edital, tu vai ter que ficar com prejuízo aí. É bom, porque aí ele aprende no próximo, ele vai procurar o advogado. Não é? Quem bem soubesse, procuraria advogado sempre. É preventivo. Prevenção. Eu falo para meus clientes, vocês têm que vir antes de ter o problema. Depois que teve o problema, o valor dos honorários já é outro, né? Muda, né? Se a gente e tá fazendo a urgência, expectativa de ganho. Porque assim, ó, chega lá, isso. contrata a doutora para acompanhar um leilão extrajudicial. Ela vai dar, ó, isso dá, não dá. Não. Depois que comprou, que o negócio, o caldo entornou, ela falou assim, não, agora o meu preço, já para arrumar isso aí já é outro, né? Já muda, É o que acontece normalmente. As pessoas, elas arrematam sozinhas e depois vê que o problema não tem conserto. Ou se está ocupado e que vai precisar de advogado. Aí quer pagar os honorários mínimo. E não, você vai pagar, você vai pagar o valor cheio. Porque eu vou ter que remendar as coisas aí que aconteceu. Porque fala assim, mas eu já arrematei, já tô aqui, essa parte eu já fiz. Não é essa parte eu já fiz. Não é dessa forma. Ele fez a mais fácil, né? Porque a difícil é arrumar o problema. Exatamente. E tem todo um procedimento. Aí eles querem atropelar os procedimentos. Quer ir lá no imóvel, quer ameaçar a pessoa para sair. Gente, vai se voltar contra você isso. Vai ser pior. Eles podem entrar com uma ação contra você. Então, não adianta quero lá tirar a energia, Não pode fazer isso. Olha, eu já vi bastante, doutora. Vai lá e corta a energia, corta a água, corta tudo. Então, não pode. Não pode. Você não pode fazer isso. Você tem que se comportar e aguardar o processo. Só com mandado do juiz. Então, né? Doutoras, acabou, tá vendo como é rápido? A gente já até passou um tempinho. Muita coisa, né? Vou finalizar. Quero agradecer, doutora Flávia Santos, a presença. Você veio, topou. Cheguei na sexta, Flávia, vamos comigo. E veio aqui, encarou, né? Falou, vamos embora. Sempre, a doutora Flávia Santos está sempre ali com a gente, né? Na comissão, correndo atrás, ajudando. Ajuda bastante a gente na ação social também, né? Era no passado a presidente, esse ano não é mais, mas continua ali com a gente, ajudando, né? Quando a gente dá aquelas ligadas, help, corre! E aí tá sempre correndo. Já me dá medo, né? Quando eu vejo o presidente me ligar, meu Deus do céu, o que a presidenta me liga? Eu não fiz nada. Ultimamente eu ando calminha, né? Tá ando tranquila, eu tô evoluindo, né? E eu só quero agradecer, né? A diretoria, toda a diretoria, sempre, sabe, de braços abertos a todos os advogados. Cada convite para mim é uma honra. E sempre que possível, estarei aqui. Obrigada, Flávia. E olha que eu chamo, hein? Vocês ficam falando, pode chamar, vocês se estrepam porque eu chamo. Flávia Amaldi, muito prazer, adorei falar sobre o extra, era até muita coisa a gente nem sabia, nem imaginava, então é algo muito interessante que dá outros podcasts também. E aí eu quero encerrar a sua palavra para você. A gente sempre fala, né? No finalzinho, a gente faz a pergunta: qual é a dica, o que você sugere, o que você fala para o advogado
que quer atuar nessa área. E aí as suas considerações finais em seguida. Agradeço novamente, minha presidente, minha xará, também agradeço as perguntas. Eu deixo aqui o convite para quem quer se especializar, fazer o nosso curso. Nosso curso vai ser agora, na próxima segunda. São os leilões judiciais, mas você depois pode se aprofundar mais nos leilões extrajudiciais também. Mas é uma grande oportunidade para você começar a entender sobre o mundo dos leilões. Então vai ser uma grande oportunidade. Vai ser um evento presencial, então é legal para você fazer esse networking, conversar com quem já atua na área. Então, se você é advogado que quer começar a entender um pouco mais sobre o mundo dos leilões, tem que estudar. Então, essa é a oportunidade de estudar o próximo curso que a gente tá promovendo na segunda-feira. Então, essa é a dica que eu dou. Estude, que realmente é um ramo muito promissor, é um ramo que vale a pena. Se puder, posso ajudar também. Quem tiver dúvidas, pode me mandar mensagem, que na nossa comissão a gente conversa bastante não só com tem investidores lá também, tem corretores de imóveis. Então, o legal é isso, a gente conversar, trocar informação, trocar experiência para o advogado se sentir seguro e começar a atuar nesse ramo. Muito obrigada pela sua presença. Te espero na segunda, dia 4, lá na nossa subseção. E quem se interessou, quem gostou do tema, faz a sua inscrição. A gente está falando que é da questão, né, pela ESA, que tem anuidade de volta, mas quem não é advogado também pode fazer o curso, tá? O curso não é limitado ao advogado. É que para o advogado tem anuidade de volta. Agora, quem não é advogado é justamente o investidor, fala, não, eu quero ir, eu quero fazer, dá para ir sim também fazer a sua inscrição. Entra nas redes sociais que lá vai ter o link da inscrição. Pro curso é das 10 da manhã às 17, a gente vai ter um intervalinho do almoço no dia 4 de agosto e o valor do investimento é R$140. Então, assim, você tá ouvindo, ai não, olha, interessante, eu quero, né, ser o arrematante, eu sou investidor, mas eu quero saber um pouquinho mais. É um curso excelente para você também que for fazer a inscrição e ir lá aprender um pouquinho. Então, não é só para o advogado. O advogado tem anuidade de volta. Ou também, quem não quer anuidade de volta também, né, tem o custo de R$140 para esse dia inteiro de muito aprendizado. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.